Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Ex-Analógicos, um canal para falarmos da transformação digital da geração X, dos nascidos entre as décadas de 1960 e 1980. Eu sou a Mariana Banha, jornalista, empresária da área de comunicação e uma ex-analógica em constante aprendizado. Continue com a gente e acompanhe histórias inspiradoras de ex-analógicos. Olá, pessoal! Estamos indo para o nosso 5º episódio do Ex-Analógicos e hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma grande amiga e uma pessoa disruptiva, assim que eu classificaria a Maria Augusta Orofino, que é a nossa convidada de hoje. Eu vou tentar apresentar a Maria Augusta, mas olha, tem tanto que falar sobre ela que depois eu vou deixar ela mesma se apresentar. Mas a Maria Augusta hoje é palestrante, é autora de livro, é professora da ISPM, ela fala sobre metodologias ágeis, sobre inovação, sobre liderança, e é uma pessoa que está sempre se reinventando. Então, seja muito bem-vinda, Maria Augusta, obrigada por participar da nossa gravação do Ex-Analógicos. Queria que tu se apresentasse, então, para o nosso público. Eu acho, primeiro, obrigado por essa oportunidade, é uma alegria sempre muito grande poder compartilhar esse conhecimento, esse é o meu propósito de vida. Eu levei muito tempo para compreender o que significava um propósito, e aí quando eu comecei a ensinar, a falar proposta de valor, propósito de vida, eu mesmo me parei e perguntei, e foi nisso que eu, assim, comecei a trabalhar identificar o que seria hoje compartilhar conhecimento, seja a partir do meu site, a partir das aulas, a partir dos treinamentos que eu estou dentro das organizações, né? Mas isso já vem de longa data, assim, porque eu já sentia essa carência quando eu morava em Florianópolis, e aí, naquela ocasião, era muito difícil vir para São Paulo, eu tinha uma filha pequena e eu tive uma empresa de eventos que foi considerada a maior empresa de eventos em Santa Catarina, da qual a gente já compartilhava conhecimento, né? Então, esse tem sido meu propósito aí ao longo de, eu acho, uns 25 anos já que a gente trabalha com isso, e é sobre isso que a gente vai conversar. Então, a minha vida consiste em traduzir aquilo que eu acho complicado para uma linguagem simples para que todo mundo possa acessar, né? Isso tem sido meu trabalho. Então, vou fazer um parênteses aqui que eu preciso dizer que a Maria Augusta, para mim, é considerada, além de uma grande amiga, uma madrinha, tá, da Primeira Via, porque a gente se conheceu lá na década de 90, eu trabalhava em outra empresa, depois empreendi, né, com a Primeira Via, nem era o nome Primeira Via ainda, tinha um CNPJ, e comecei, a Maria Augusta foi a primeira pessoa que me deu muitas oportunidades e muito trabalho, né, em parcerias, aí a gente fez muitas parcerias com os eventos da tua empresa de eventos, e a Primeira Via fazia a assessoria de imprensa de vários eventos. A gente ralou muito divulgando muito evento bacana, conheci muita gente, foi muito importante, assim, esse teu pontapé inicial para o meu negócio. Olha, então, é uma coisa que eu queria registrar, que eu faço questão, que eu te considero, assim, uma madrinha mesmo, né? Que foi uma pessoa que apostou quando eu estava começando e nos deu muitas oportunidades de trabalho. Então, isso foi muito legal. E aí, ali mesmo, né, tu já tinhas uma inquietação, né, que sempre teve lá de dentro, de fazer coisas diferentes e disruptivas. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa trajetória, assim, a Maria Augusta, como CLT, empregada lá atrás, né, que tu foi dentro da Eletrosul, depois começou a empreender e aí hoje está num momento totalmente de um negócio disruptivo mesmo, né? Então, falar de metodologias ágeis, eu mesma tive a oportunidade de participar de um workshop que tu fez para a Primeira Via, que foi muito bacana. Conta um pouquinho, então, dessa trajetória. Nossa, é uma trajetória muito longa, né, Mariana, porque esse ano, em agosto, eu faço 66 anos, né? Então, às vezes, eu fico pensando, nossa, é muita coisa. Comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, teve uma grande transformação no Brasil, onde as empresas que eram residentes no Rio de Janeiro começaram a se mudar para a região que atuava. E nisso nós recebemos a Eletrosul, que era uma empresa do setor elétrico, que hoje é menor, que foi privatizada e tal,
E naquela ocasião nós participamos de um concurso público para entrar na empresa, que foi mais do que um vestibular na Universidade Federal, porque... Só um parênteses, nós recebemos, para quem está em outros lugares, Floripa, né? A Eletrosul veio para Floripa, para Florianópolis. Porque ela era da região sul, e aí ia trabalhar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Florianópolis era o meio do caminho. Só que para quem fala de Florianópolis hoje, que todo mundo conhece, Florianópolis era nada naquela época. Isso era em 1976, era nada, gente. Ninguém conhecia Florianópolis, era uma cidade hiper pacata e de repente chega 6.000 pessoas, 6.000 pessoas vêm para uma cidade para morar naquela capital e transformou a cidade como um todo, assim, né? 6.000 pessoas do Rio, né? Do Rio. De grandes centros, do Paraná, veio de Santa Catarina, porque aí Sim. todo mundo que estava disperso veio para... Isso, vocês não têm noção do que foi isso para a cidade, assim. Eu tenho, deixa eu contar que eu estava entre as 6.000 pessoas. Mariana, Meu pai veio, né, nessa época, então eu sou imigrante aí também. Foi uma coisa de louco, assim, aquilo realmente foi um boom para a cidade, estourou tudo, onde tinham casas de praia que a gente não ia, as pessoas que vinham do Rio passaram a morar em bairros distantes que para nós tinham sentido de casa de praia. E ali foi assim a minha grande transformação. Ali começa a minha transformação, porque eu tive a oportunidade de conhecer já uma grande empresa numa cidade que não tinha nada. E a minha transformação digital começa ali, porque ali eu conheci, gente, eu sou muito antiga, ali eu conheci o que vinha a ser perfurar cartão, porque na época era o que tinha, e eu já fiquei maravilhada com aquele negócio ali eu já comecei a me embrenhar por aquele assunto. Depois, na sequência, uns 3 anos depois, eu fiquei curiosíssima sobre a questão, nós tínhamos um IBM mainframe, que era tudo centralizado no IBM, tinha uma área de processamento de dados, que era chamada... E eu, na área de treinamento, que comecei a trabalhar, ali já me deparei em controlar um contrato que vinha do Banco Mundial de treinamento no exterior, e eu gostava muito do inglês, eu já falava inglês fluentemente, eu começo a liderar esse projeto, e me deparo em ter que esperar aquilo que eles chamavam do Spool ID, que era fila de espera para poder ter um relatório, gente. Hoje que a gente dá um print e manda imprimir na hora... Naquela época, nós esperávamos uma semana para um relatório chegar. E eu dependia de pessoal da área de TI para fazer esses relatórios. E aí foi já a primeira disruptura que eu fiz, porque eu era da área de recursos humanos e eu brigava, né? Eu sempre fui muito leonina, sempre briguei muito pelos espaços. Ali eu já começo a entender, Mariana, que eu precisava aprender uma linguagem que chamava EasyTriv, que era uma coisa que eu poderia fazer meus próprios relatórios e mandar para impressão e ter aquilo naqueles formulários contínuos. Quem não sabe dar um Google que vai descobrir o que era isso. Então eu recebi aqueles formulários que a gente abria, assim, papel para caramba, né? E ali foi o meu primeiro momento, assim, de integrar. Então eu já nasci, eu vejo assim, que a minha vida profissional, ela foi pouco analógica, porque eu fui rompendo barreiras em todas as áreas que eu trabalhei. Isso foi, eu me lembro assim, que na época eu fazia natação, uma linguagem era tão complexa, de linguagem de máquina, e eu não sou nada de TI, né? Nunca fiz computação, eu sou administradora de formação, né? Mas eu consegui fazer aquilo e foi uma coisa, assim, porque a área financeira, onde meu pai trabalhava, começou a receber os meus relatórios que eu fazia, numa época que a inflação no Brasil era de 80% ao mês, e a gente tinha que controlar um recurso que saía em dólar e recebia em cruzeiro na época, né? Então, essa foi assim... Cruzeiro, então, Mariana, isso, assim, para quem está vendo, assim, foi uma coisa, assim, realmente muito, muito forte, né? Muito, muito dinâmica. E dali eu fui entrando, depois começou a computação, começaram a chegar os primeiros computadores pessoais, era um por área, então a gente tinha uma mesinha separada que sentava ali para poder trabalhar, né? Então a gente tinha fila de espera para poder ter o seu próprio computador, e assim sucessivamente foi até que em 92 eu saí da empresa e comecei a empreender, né? Então isso aí
Foi quando tu entrou no mercado de Aí eventos, foi então. quando eu saio dali, eu já era da área de treinamento, já tem uma outra coisa que também foi uma ruptura no mercado de Florianópolis. Eu saí dali, foi um plano de demissão incentivada, que foi uma mudança que a empresa começava a se preparar para ser privatizada, e ali eu tive a oportunidade de conhecer o que vinha a ser a Macintosh, e o primeiro computador colorido, e a primeira impressora laser de Florianópolis, quem comprou fui eu. A minha impressora custou $4.000, eu importei dos Estados Unidos e consegui comprar um computador que eu acho que foi uns $2.000 na época, assim, e tinha visita. E aí nós começamos a trabalhar, porque daí foi a minha irmã, que era jornalista e agora tem outra carreira, me convidou para a gente começar porque ela tinha descoberto uma linguagem chamada Ventura. Ventura é precursor da Microsoft, e nós começamos a fazer diagramação. As agências iam lá. Gente, eu comecei a trabalhar para as agências de publicidade inicialmente porque eu tinha um computador que permitia fazer. Me lembro que o pessoal vinha com conta-fio, que era um binoclinho assim, que botava para ver quanto que serrilhava, numa época que se usava letra 7. Letra 7, né? Gente, eu sou muito antiga. Quem não sabe, que ótimo! Google aí. E aí a gente, então, traz uma revolução para o mercado de Florianópolis, e foi realmente uma grande revolução, porque não tinha ninguém. Eu me lembro do pessoal do jornal da época, que chamava o jornal O Estado, indo nos visitar. E a gente tinha visita para saber o que era aquilo ali. Ninguém conhecia, Mariana. Então, ali, da questão do Ventura, eu acabei ficando sozinha, que a minha irmã sai da sociedade. E eu já fazia eventos, muitas pessoas começaram a me pedir, nós já começávamos um momento também importante no Brasil, que era a quebra vinha uma abertura da democracia, e aí começamos a poder nos reunir, porque na época da ditadura não tinha reunião de pessoas, era proibido. E as pessoas não sabem disso, né? Eu fico arrepiada quando eu me lembro. E aí já tinha uma abertura no Brasil, nós começamos a voltar a fazer congressos abertos. E como eu já tinha uma larga experiência de fazer isso dentro da Eletrosul, que eu fazia internamente, eu resolvi então me dedicar a isso, porque realmente eu tinha muita habilidade para fazer isso, né? E a Prospect, que foi a minha empresa, durou até eu resolver. Daí é outra ruptura que eu fiz, né, quando eu resolvo sair de Florianópolis e vir para São Paulo. Antes de tu continuar, eu queria que tu falasse exatamente o que passava pela tua cabeça e o que te faz dar esse passo da ruptura. Como é que tu trabalha isso? Como é que a tua mente trabalha isso, sabe? Porque assim, por que eu tô te perguntando isso? Porque eu vejo que tem muita gente que acaba ficando estanque, né? Tá insatisfeito com uma situação, seja de trabalho ou até de lugar, de vida, né? E vai levando, e vai levando. E aí eu vejo que as gerações realmente mais antigas, né? Tem essa dificuldade de fazer esses movimentos de mudança de carreira, mudança profissional. No teu caso foi mudança total, mudança de cidade, de vida, de tudo, né? O que mexeu ali dentro, assim? O que fez, sabe? Como é que foi esse processo? Mariana, sim, eu sempre fui muito inquieta. Eu comecei a trabalhar por conta própria, assim, sendo auxiliar de escritório dos amigos do meu pai, quando eu tinha 15 anos. E, claro, naquela época então vai lá ajudar o doutor fulano. Eu adorava esse ambiente de escritório, né? Quando a gente era criança que brincava de escolinha, meu pai era professor universitário, então ele tinha uma estrutura de escrivaninha, de máquina de datilografia, numa sala separada, porque ele recebia muitos alunos. Então, a minha casa era uma casa muito grande, e aquela era dentro de casa, mas ele tinha uma entrada separada que era para poder receber os alunos sem incomodar a casa, né? E quando tinha brincadeira de escolinha, eu sempre já era diretora ali, assim, eu já gostava daquele ambiente, eu amava aquilo. Muitas vezes eu estou trabalhando, parece que eu estou brincando mesmo, né? Porque é muita... Mas aí já vinha a liderança, né? Tu já era diretora, tu não era professora. Mas o que me leva a essa inquietude foi quando eu comecei principalmente a estudar a teoria do Oceano Azul, onde a gente não é que menospreza a concorrência,
mas observa a concorrência, identifica o que ela está fazendo e faz diferente. E isso para mim foi muito marcante, e eu sempre, quando eu começo a ver que eu estou sendo copiada, eu sinto que eu preciso criar algo novo para criar um novo mercado. E assim eu fazia na Prospect. Então, quando todo mundo começou a organizar congresso, eu parti para o marketing promocional, me associei com as agências de publicidade, comecei a fazer. Então, sempre foi assim: o que não tem ninguém fazendo? E isso está dentro de mim, assim. Por quê? Porque senão a gente fica parado. Se eu parar, todo mundo vai me copiar e amanhã eu estou sem mercado, eu só estou sem trabalho, eu estou sem atividade. Então, essa inquietude me leva sempre a pensar o que a concorrência já copiou e o que eu tenho que fazer de diferente, né, para poder me manter na vanguarda, me manter ativa e tudo mais. Né? Então, foram essas rupturas que, quando eu vejo que o mercado de eventos em Florianópolis estava saturado, que patrocínios que nós recebíamos da Federação das Indústrias, do SEBRAE, CNPq e CAPES, vinha acabando, eu disse: eu preciso me reinventar. E ali foi doloroso aquela reinvenção, porque eu tive que abrir mão de um negócio que eu adorava fazer para me reinventar. Foi quando eu vou fazer um mestrado. Eu pensava, gente, eu tinha saído de um casamento de 22 anos, eu tinha um sobrenome Bortoluzzi, e ali, de repente, seria uma carta do tarô à torre, assim, despenca tudo na minha vida, tudo que eu imaginava não dá certo, tudo. Enfim, imaginem tudo desmoronando num único momento, e eu digo que eu tenho que me reinventar. E aí sempre tem os amigos que chamam, uma grande amiga, Cristiane Coelho, disse: eu tenho uma vaga tenho uma vaga como orientando do mestrado da Engenharia e Gestão do Conhecimento, é pegar ou largar. Foi assim que ela me disse, eu atendi aquele telefone, eu disse: caramba, o que é que eu vou fazer? Né? Mariana, um dos primeiros celulares que teve em Florianópolis no tempo da Telesc, que também foi meu. Naquela época, só médico podia ter, agora eu estou me lembrando, só médico podia ter. Eu fiz um arrazoado para a diretoria da Telefônica na época, que era a Telecomunicação de Santa Catarina, Telesc, e fiz um arrazoado que eu viajava muito e tinha uma filha pequena e precisava ter comunicação, e eu consegui um celular. Meu Deus do céu. Não, eu lembro que naquela época a gente ficava na fila para conseguir eu consegui o meu em um mês, porque eu juntei todos os folhetos que eu tinha de eventos por Santa Catarina inteiro, certidão de nascimento da minha filha, que era pequena, e disse que eu precisava me comunicar e conseguir meu celular antes da fila. Só médico consegui. Bom, mas daí nesse processo eu entro no mestrado e aí começo uma nova carreira totalmente diferente, né? Abro uma nova empresa e começo a trabalhar então com aquilo que eu estou trabalhando hoje, que vem a ser a inovação, né? Então, de novo, aquilo, não fiquei, chorei muito naquela ocasião, gente. Realmente ali foi um processo muito dolorido, assim, mas quando a gente está no chão e que a gente acha que nada mais vai dar certo, que todos os teus sonhos se acabam, eu sempre digo assim: calma, né, paciência. Se tu estás num local de praia, vai andar numa água bem gelada, sente o frio da água no teu corpo, mergulha nesse mar, e se tu estás numa área de campo, vai caminhar em cima da grama molhada, descalço, né, para se conectar com a terra, para buscar de novo a tua conexão e saber quem que pode te ajudar naquele momento, porque sempre tive muita felicidade de ter profissionais muito gabaritados que me ajudavam com terapias, realmente terapias, porque sozinho a gente não dá conta, né? Então, Mas que legal tu contar esse processo, assim, porque eu acho que muita gente olha, né, pessoas que têm uma situação que tu tem hoje. Tu hoje é TEDx, né, palestrante de TEDx, né, então, e olha, mas foi fácil chegar lá. Não é fácil, né, tem uma escalada, cada um conhece seu caminho, sua história. O que eu acho muito legal, o que eu gosto, que eu queria que tu contasse um pouquinho, foi esse teu processo de mudança para São Paulo, porque tu sempre teve esse sonho. Eu lembro do tempo da Prospect, falava, não, porque esse mercado aqui, o meu sonho é maior, cabe em São Paulo. E lembro também que eu acompanhei o teu sonho de ser uma palestrante, né? De ser uma pessoa. Então eu queria que tu contasse esse processo, assim, e como é que a Maria Augusta faz para
atingir um objetivo. Como é que tu faz esse percurso aí? Gente, é muito trabalho. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. E eu tenho uma disciplina muito grande mesmo. Então, eu trabalho intencionalmente para conseguir esses resultados, né? Então, primeiro vou falar da minha mudança de São Paulo. Tinha despencado tudo, caiu tudo, fui fazer o mestrado, chorei 2 anos, pessoal, e porque eu queria fazer uma coisa diferente, e todo mundo dizia, faz qualquer coisa, termina esse negócio logo. Eu dizia, não, vocês não estão entendendo, eu vim aqui para mudar de carreira, eu vim aqui para mudar de sobrenome. Eu era tão Bortoluzzi na época que eu tive que negociar com meu ex-marido, ficar pelo menos 2 anos com aquele sobrenome para ir trocando, porque era muito tempo com outro sobrenome. Eu precisava resgatar meu nome de solteira, que era o Ouro Fino, né? Que é o Ouro Fino. E aí eu precisava trocar tudo, eu já não era mais a Maria Augusta da Prospect, porque aquilo ali já não estava mais me atendendo, né? E aí vou nesse processo, e aí quando eu termino, eu fico então procurando intencionalmente, de novo, Mariana, algo que ninguém falasse. E quando a gente pede, aparece. Quando a gente pede, aparece. Um dia eu estava em casa, eu morava em Jurerê, pesquisando, angustiadíssima, que eu precisava, eu tinha 4 meses para terminar o mestrado, e eu não tinha ainda um assunto. E eu estou pesquisando, eu acho, o Twitter era muito recente naquela época, e eu seguia um cara da Suécia que publica uma revisão da literatura sobre modelos de negócio. Nós começávamos a ouvir falar de modelos de negócio, com o surgimento das startups, ninguém falava de Canvas, de modelo de negócio, nada disso. Eu pego aquele infográfico dele, até hoje eu tenho isso salvo, e dou um zoom e imprimo item a item, deu 21 páginas, vou dando zoom, print screen de tela, depois grudei, até hoje eu tenho esse material, deu 21 páginas com toda a revisão da literatura, e um mestrado a gente precisa fazer revisão da literatura, eu preciso buscar journals internacionais que tenham assunto, já não fiquem livros, né? E aí aquele assunto eu levo para minha orientadora e ela diz, nega, não viemos aqui para pouco, é isso que nós vamos falar. E eu começo a pesquisar um assunto que ninguém sabia o que era no meu curso, nem o orientador, nem a co-orientadora, começo a pesquisar, e aí entro em contato com Alex Osterwalder, que foi o autor do famoso Canvas, que todo mundo usa. Alex fica meu amigo, trago Alex ao Brasil, já sabia fazer eventos. Primeira vez que Alex veio ao Brasil foi num evento que eu fiz no Rio de Janeiro, e aí faço a defesa como que a gente pode trazer modelos de negócio vinculados à gestão do conhecimento e tudo mais. Né? E isso daí estourou no Brasil, porque era um assunto que ninguém falava. E aí eu passo a ter também um assunto genuinamente meu, que eu dominava, que tinha uma publicação que era a dissertação, e trago isso, então, começo a poder dar as palestras, trazendo inovação, modelos de negócio. Eu uso a pesquisa do Design Thinking, que foi outro assunto que ninguém falava no Brasil. Nós tínhamos 4 pessoas que abordavam, 5 pessoas. Posso nominar Luiz Alt e Tennyson Pinheiro, que foram precursores disso na América Latina. Depois o Ricardo Ruff e a Juliana Proserpio, que tem hoje a Escola de Design Thinking, e Maurício Manhãs, meu grande amigo e irmão, que hoje é professor e pesquisador nos Estados Unidos, que traz esse conceito para a gente. Né? Então a gente começou a abordar, as pessoas nem sabiam diziam design TIC, qualquer coisa assim. Então foi isso, assim, daí de repente eu passei a ter um assunto que ninguém falava e que eu poderia então começar a abordar. Né? Então, enfim. Eu lembro de uma situação assim que mostra um pouco desse lado teu de buscar coisas, né, e se desafiar o tempo todo. Foi um RD Station que a gente foi, a gente se encontrou numa sala lá, não lembro qual edição, deve fazer uns 5 anos isso, talvez mais. E eu lembro que tu sentou do meu lado, era alguém da própria RD falando sobre o RD Station. E aí tu levantou e falou assim... Eu já sei isso tudo de cor, já. Eu fui uma das primeiras pessoas a usar isso aqui. Daí eu olhei assim, daí eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como que a Maria Augusta, né? Tu provavelmente
se não era a pessoa mais velha da sala, era uma das mais velhas, porque Sim. tinha uma gurizada naquela sala, né? O pessoal de agência de marketing digital. Tu olhou para mim e disse, isso aí tá muito chato, já sei isso tudo, levantou e foi embora. E foi embora. Daí eu fiquei assim, e assim, ó, isso é Maria Augusta para mim. E daí eu queria que tu comentasse um pouquinho dessas situações e como é que tu vai fuçando e como é que tu vai... tu falou agora há pouco, eu não entendo de TI, mas tu tá sempre com uma inovação que tem a ver com desenvolvimento, com novas tecnologias, com o mundo digital, né? Como é que tu muda esse mindset que nasceu analógico, né, na década de... usou máquina de datilografia, ela era uma excelente datilógrafa, diga-se, né? Como é que tu faz essa... Como é que o teu Tico e Teco fazem essa transformação? Porque eu acho que esse é o grande segredo aí da Maria Augusta. Eu sou definitivamente apaixonada por coisas novas, assim. Eu sou... do meu DNA essa questão, assim, sempre, né? E tenho, assim, hoje, eu gosto muito do algoritmo da vida. Muito do algoritmo da vida. Então, eu penso muito naquilo que eu quero e cai na minha frente aquilo que eu quero, gente. Então, para quem está vendo aqui, o que você quer, como é que você escreve, como é que você define isso? E, para mim, foi... Como que eu cheguei, que eu já sabia tudo naquela palestra... Eu fazia parte da Associação Comercial de Florianópolis, que fui a primeira mulher a ser diretora lá, primeira mulher a integrar um conselho. Eu chegava naquelas reuniões, só tinha homem, eu sentava no fundo da sala, num prédio super... Hoje é tudo moderno, todo mundo chique, mas naquela época que eu ia não tinha ninguém. E um dia eu estava na Associação Comercial e o Rodrigo Lócio, que é nosso amigo em comum, foi dar uma palestra sobre o WordPress. Ninguém falava de WordPress, Mariana. Eu não sabia quem era o Lócio, não sabia nada disso. O Lócio recém tinha se formado. E ele dá aquela palestra e eu fui atrás dele. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, eu quero criar um site. Foi quando eu criei mariaaugusta.com.br. E o Lócio foi ele que desenvolveu para mim no começo. E aí eu fiquei muito amiga dele, porque ele que fazia aquele meu primeiro blog, me dava as dicas, era tremendamente incipiente. E naquela ocasião surge uma startup, não se falava em startup naquela época, ainda não se falava no termo startup, porque também é um termo que aparece no Brasil recorrente depois de 2010, quando, até me lembro de Eulena, Folha de São Paulo, eles queriam colocar empresas nascentes, não deu certo, e aí se assume a palavra startup. Quando surge uma empresa dentro da Associação Catarinense de Tecnologia que era Resultados Digitais, do Eric Santos. E aí o Rodrigo me apresenta o Eric, e eu acho que eu fui a 25ª cliente da RD Station, que hoje é RD Station, né? E aí comecei a trabalhar, eu tinha muito e-mail naquela época, a gente chamava de e-mail, não chamava de leads, né? Fazer muita limpeza com outros processos, até que eu começo a trabalhar com o marketing digital quando ninguém falava disso no Brasil. Ô Guto, e tu mesma botava a mão na massa, mexia no negócio? Eu fazia tudo. No começo eu fazia tudo. Eu publicava, eu criava metalinguagem, eu levava para o e-mail. Ia atrás de palavra-chave? Tudo, eu levava quase um dia para fazer esse processo, assim, sozinha, né? Trabalhando Maria Augusta, criava os conteúdos, pensava o que ia ser e, bom, enfim, tem coisas assim que depois que eu saio do mestrado é que eu entro numa linguagem mais qualificada. Assim, no começo eu não tinha planejamento de conteúdo, não se sabia o que era isso, né, Mariana? Sim, era desbravando um terreno novo, publicava um post de qualquer coisa, eu me lembro que trazia até assuntos, às vezes até pessoais, uma vez a gente quis fazer um evento de uma festa de família, a tia mais velha não aceitou, daí eu fiz um post muito engraçado sobre aquilo, e aquilo rendia e-mail. Eu quero fazer uma festa, como é que eu... Não, gente, era uma coisa, como rendia pedidos assim de mensagem dentro do... Depois eu até fiz uma limpa, fiz uma curadoria, e hoje, né, esse meu site tem outro propósito, assim. Mas foi tudo isso, Mariana, as coisas vão chegando, então essa história do algoritmo da vida
me traz as informações e as pessoas acabam caindo, né, no meu contexto, no meu círculo. É uma palestra, é um e-mail, é um webinar que a gente vê hoje, né? E assim é o que me ajuda. Realmente eu tenho esse algoritmo muito bem posicionado, sabe? Ele me ajuda muito, assim. Eu queria trazer um tema assim que as empresas estão discutindo bastante, né? Que se fala muito em diversidade, né? Se fala em diversidade, especialmente de gênero e raça, e pouco ainda, mas já está começando a surgir a questão da diversidade de idade, né? O etarismo, assim, já tem hoje até empresas especializadas, e a proposta do ex-analógico é trazer também esse tema à tona. Eu sempre digo assim, vou repetir, já falei em alguns episódios, né? Que eu acho que a gente tem, a gente sai na frente com a questão da experiência e da maturidade, da gente ter vivido coisas que as gerações mais jovens não viveram, porém ainda falta para alguns a questão da transformação digital. Quem consegue unir essas duas coisas tem o melhor dos mundos, que é o teu caso, né? Tu tens a experiência e tem a transformação digital. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão no mercado de trabalho. Como é que tu vê isso? Se tu vê que existem barreiras, né, para as pessoas com mais idade, especialmente as que ainda são analógicas, ou mesmo quem está buscando essa transformação. Como é que tu está, especialmente aí em São Paulo, né, que tu vivencia isso muito de perto? Como é que você enxerga essa questão? Olha, Mariana, eu acho que isso hoje, eu não passo por isso, sabe? Eu não sinto que passo, se passo, não percebo. Porque eu tenho, claro que a gente manda muitas propostas, nem todas são aceitas, nem sempre a gente tem um feedback por que não foi aceito, mas explicitamente nunca recebi algo como, pela tua idade a gente não vai querer, nunca. Né? Tanto é que eu sou professora na SPM, talvez uma das mais idosas, vou dizer assim, mas trabalho com uma galera ali super jovem. Às vezes eu não tenho mais paciência, assim, às vezes estou cansada e não quero, mas o pessoal insiste em continuar comigo. Né? Eu vejo que hoje passa muito mais pelo conteúdo que tu agrega, pela disponibilidade que você tem em poder trabalhar essas questões e pela tua abertura ao novo. Quem traz isso, né, que vai escutar aí o teu canal, eu faria esse questionamento. O quão você está disposto a mudar um conceito, a abrir uma nova opinião ou aprender a aprender sempre, né? Porque uma das questões que eu vejo comigo assim é que eu estudo muito, né? Essa estante aqui não é fake atrás, está tudo listado no meu site. Eu não dou conta de estudar, né? Eu não dou conta, eu não tenho mais tempo. Tivesse eu mais tempo para poder ler mais, né? Então muito aberta, assim, sempre recebendo muito feedback, né? Novos livros que chegam, tal. E eu te digo assim, me tire tudo, mas não me tire a internet. Eu sou addict, eu não consigo viver sem internet. Eu hoje tenho palavras, eu sigo o Google Alerts com palavras-chave ali, então todo dia eu recebo o relatório de metodologias ágeis, de inovação, de liderança, enfim, eu crio palavras ali e isso chega em e-mails, às vezes eu não dou conta, eu deleto, digo, um dia eu vou dar conta de ler, mas assim, MIT tem uma assinatura, Harvard Business Review, HSM Management, então tem essas assinaturas assim que chegam os artigos para a gente poder receber em primeira mão, né? E assim, onde eu estou conectada na internet, né? Então eu vejo que isso é um poço sem fundo de conhecimento, de manancial, que se a gente souber utilizar bem daí esse algoritmo, né, que chega para nós, a gente vai conseguir se manter atualizado. Né? Então eu vejo assim que eu não sei,
eu realmente não passei nunca por esse processo. Eu passei. Mas tu percebe isso? Tu percebe do mercado em relação às empresas, outras Não, pessoas? Isso não não percebo. percebe? Eu tenho amigos muito mais velhos do que eu, já que são coach de lideranças, que têm mais de 70 anos, muitos Nossa, isso é uma que ótima trabalham notícia. muito Ótimo. bem. Por isso, Mariana, que eu digo que às vezes é preciso a gente sair da base do nosso conforto, que foi quando eu. Ah, como que tu sai de Jurerê para vir para São Paulo? Porque aqui eu queria espaço. Né? Então, essa mudança que eu botei tudo em cima de um caminhão quando eu tinha 58 anos e vim para cá, vai fazer 7 anos que eu já estou aqui, e que foi uma coragem extrema, porque eu estava rompendo, então tu deixa para trás os amigos, né? Tu já não pode voltar com tanta frequência, tem aniversário de um, festa do outro, a gente não vai, não está lá para ver, né? Tu partiu para uma vida Tive que nova, partir para né? essa vida Uma nova, vida mas nova. abrir um espaço de uma cidade cosmopolita onde todo mundo se recebe, e que eu me ressentia em Florianópolis. Em Florianópolis eu senti esse preconceito. Não vou citar nomes aqui, mas explicitamente eu fui extraída de alguns programas por conta da minha idade, né? Principalmente, enfim, com quem trabalha lá com Sim, empreendedorismo, que não vale a pena estar citando aqui para não dar chance sim, para essas pessoas também se verem. Mas foi exatamente isso, assim, né? E que aqui, cara, não tem esse problema. sim. Uma coisa que eu acho muito legal é que tu trabalhou a tua marca, né? O teu nome, né? O teu site é Maria Augusta Orofino. E eu lembro que a gente algumas vezes Conversou conversou sobre isso, sobre né? isso, né? De transformar o teu nome numa marca mesmo. Eu queria que falasse um pouquinho assim sobre como é que foi esse processo, né? E como é que tu consegue também, que eu acho que isso é mais interessante até. Tu trabalha sozinha hoje, tu é a Maria Augusta, tu trabalha para a Maria Augusta, tu tem milhares de projetos, e vejo, né, tu tá na tua casa, tá trabalhando sozinha em casa, né, principalmente esses últimos 2 anos aí. Como é que a Maria Augusta dá conta de fazer tanta coisa, tanto projeto? Como é que é a tua disciplina? Como é que é a tua rotina? Tu falou que estuda, que lê. Como é que é esse teu dia a dia? Primeiro, assim, a decisão de se tornar Maria Augusta aconteceu quando eu tive que fazer uma nova carteira de identidade, depois que eu tive uma grande frustração de um casamento que não deu certo. Eu fui educada para ser casada, para ser dona de casa, eu era uma exímia dona de casa, eu gostava daquilo além de trabalhar. Então, para mim foi assim, meu mundo desmoronou ali, eu tinha que assumir um novo sobrenome, que já estava esquecido, porque meu nome já é muito grande, Maria Augusta Rodrigues Orofino, então já deixei metade quando. E naquela época a gente assumia o nome do marido e tal. Então, ali, quando eu fui fazer a minha identidade nova, e que ela disse assina, ali foi a decisão, Mariana, porque eu disse, eu só vou assinar Augusta. E eu só assinei Augusta ali, não botei nem Maria. E ela disse, é só isso? Eu disse, é a essência. E ali foi, eu sou a Maria Augusta agora, porque eu era filha do Miguel e da Dilma, eu era irmão de mais 6 pessoas, eu era sobrinha de um bando de tio, a minha família é muito grande, e depois eu fui a Maria Augusta da Prospect por anos a fio, eu era Maria, então eu não era eu. E ali eu assumi, não, eu vou ser aquilo que eu quero ser, e assumo ali na minha carteira de identidade, até hoje essa é a minha assinatura, eu sou Augusta, e trago isso então para, já tinha um site que era mariaaugusta.com.br, e aí assumo, crio uma empresa aqui, Maria Augusta Business Innovation, que aqui em São Paulo é a minha empresa hoje, né, Business Innovation e tal. E assumo então, cara, eu tive, gente, eu fiz eventos com contratação de quase 1.000 pessoas. Era muita gente que eu tinha que trabalhar, no mercado muito sazonal, a angústia do final do ano, de ter que pagar 13º, de pagar gratificação, de saber se janeiro e fevereiro a gente ia ter trabalho, aquele que tinha um dia assim, eu não quero mais correr atrás dos outros, eu quero fazer para mim, né? E aí assumo que eu vou trabalhar sozinha com parcerias estratégicas, eu tenho parcerias, né? Eu tenho outros PJs que trabalham comigo e que hoje me ajudam muito, assim, não estou sozinha, né? Só que não é, são pessoas que, se precisa, eu chamo e faço, né? Então foi assim, Mariana, foi essa decisão de voltar para a origem, de voltar para o ser em si do que era, né?
E muita gente diz, tu não quer, não quero, não, gente, não quero, não estou entendendo, não quero, mas está muito bom nesse formato. Eu já trabalho em home office há 10 anos, adoro trabalhar em home office, eu só saio para quando eu tenho que dar. Agora está voltando novamente os treinamentos presenciais, né? E como é que é a tua disciplina para dar conta de tudo isso? A disciplina, primeiro, eu tenho até um curso que é gestão do tempo e priorização. Eu já tinha criado isso no tempo da Prospect, aquilo que eu chamo de cronograma, que é a gestão das atividades com priorização. E naquela ocasião eu cheguei até a ganhar um prêmio do Sebrae como execução de eventos erro zero. Então, eu sempre fui extremamente organizada e eu trabalho nesse posicionamento, que hoje para mim é uma tabela no Word. Eu não ponho em Planner, não ponho em Trello, nada disso. É uma tabela no Word onde eu coloco o que eu tenho que executar no dia, aí vem a data que eu tenho que executar e a prioridade do dia. Isso no meu curso eu ensino como fazer. E aquilo ele fica aberto permanente, essa minha tabela, e eu fico movimentando aquilo com disciplina daquilo que está na prioridade, e é chato, eu tenho que fazer. Esses dias eu tinha que abrir 20 turmas no Teams, que é uma chatice abrir o grupo no Teams para criar o link para mandar para um cliente. Aquilo levou 3 dias enrolando. Eu disse, não, hoje é prioridade 1, faz agora. Então eu vou lá e faço. Eu tinha que gravar 3 podcasts para a Firjan, já estava rolando. Hoje é prioridade 1, faz de uma vez. Então eu já me acordo para fazer aquilo ali, Mariana. E aquela prioridade para mim de encara e faz de uma vez esse negócio. Hoje eu posso jogar isso um pouquinho para frente, não tem. Preciso correr agora, porque então eu tenho aquilo ali, que é fazer o texto para o blog, que é postar nas redes sociais. Eu estava agora, antes de eu tenho 5 cursos abertos que vão acontecer a partir de abril. Eu estava criando os copies, botando os links, cria um documento no Word, divulgação dos cursos abertos. Fica tudo pronto ali, com todos os cards feitos. Segunda vai ser esse, terça é esse, quarta é esse, está tudo pronto ali. Eu que faço isso, entendeu? Aí vai LinkedIn, Facebook, Instagram. Pronto, aquele é o momento da divulgação dos cursos. Vai aparecer lá quinta ou sexta prioridade, mas eu paro e entro ali e faço. Né? Então é muita disciplina e um controle efetivo, né? Eu sempre digo, descubra qual é o seu controle, qual é a sua forma de trabalhar. Tem gente que gosta do Trello, tem outros que vão para o Planner, tem gente que faz em Excel. Eu faço no Word, porque eu indexo aquilo ali, o Excel para mim é um pouco complexo. E assim eu consigo... cada um tem que achar a sua fórmula. Cada um tem que achar a sua fórmula, Mariana, porque isso também é importante. Qual é a forma? Tem gente que abre a agenda e vai botando dentro da agenda, eu acho extremamente confuso. Tem gente que é no caderno. Não importa, faça aquilo que você tenha, mais obedeça as prioridades. Né? Olha, se deixar a gente fica mais uma hora aqui conversando, mas a gente já está se encaminhando aqui para os finalmente e a gente tem sempre uma dica aqui no final, né? Que a ideia é trazer algo que ajude um ex-analógico a se tornar mais, a passar essa barreira e fazer essa transformação digital. Esse é o propósito, né? Então, eu queria saber o que tu trouxe de dica para os nossos ex-analógicos. Então, eu tenho 2 dicas aqui, que são os meus 2 últimos livros, né? Então, eu vou fazer bem propaganda minha. Esse aqui é Liderança para a Inovação. Que é maravilhoso, já tenho, super indico. Esse livro aqui foi resultado de 10 anos do meu site. Eu já estava me perdendo em quantas postagens, eu mesmo faço pesquisa e eu já não achava mais. Durante a pandemia eu disse, nossa, eu tenho material para um livro. E aí nós fizemos uma curadoria com a Rosângela Menezes, que me ajudou, e a Letícia. Nós fizemos um trabalho grande, criamos 4 capítulos, então Aprender, Empreender, Liderar e Inovar, são tudo crônicas, é muito fácil de ler. E traz muitas dicas assim preciosas, né? Então esse está aqui, está pronto, está na Amazon. E agora nós terminamos o segundo, que é a Jornada Ágil. Esse é um livro diferente, ele é um by the book. Ele ensina desde a liderança ágil, passando pelo design thinking, o que é o Scrum, o que é o OKR, o que é o Kanban, e traz dicas assim também, o que é, quando usar, como aplicar. Então esse aqui é bem didático, assim. Então, esse foi pela DVS. Os 2 estão na Amazon, Mariana, eu deixo assim como dica.
de resultado do meu trabalho, né? Um foi da gente buscar os PPTs, fazer gravação, transcrever a gravação das aulas e passar para o livro, e o outro foi uma organização do meu próprio site, que estava lá se perdendo em uma série de informações, então eu deixo aqui hashtag. Ótimo, a gente vai colocar depois na descrição ali do link na bio, o nome certinho para quem quiser buscar os dois estão na Amazon, né? Então, de novo, queria te agradecer esse tempo, esse papo, que foi uma delícia, foi muito bom. Acho que tem muito mais história que a gente poderia contar aqui, né? Que a gente já conversou, mas eu acho que foi muito bacana. E a ideia era essa, mostrar como que uma pessoa de uma geração X, né? Que eu vou chamar, tem tanto a ensinar nessa transformação desse mundo digital, né? E eu acho que tu és um exemplo disso, assim. Para mim é um exemplo para muita gente, uma inspiração mesmo de como tá sempre se reinventando, essa tua inquietude, essa tua disrupção. Isso é muito inspirador. Obrigada, então, queria te agradecer o tempo e a conversa. Obrigada, sucesso aí com esse teu projeto. E eu deixo aqui meus contatos, quem quiser conversar. Sim, vou deixar. Estou sempre à disposição. Gratidão, né, por poder hoje repassar essas informações, né? E eu sempre digo assim, não te preocupa com a angústia, com o choro ou com o desespero que às vezes bate, porque mudança realmente nos desinstala da nossa zona de conforto. Acredita, né? E pede para esse algoritmo da vida, pede para a tua espiritualidade, pede para quem tu quiser, mas diz para o universo que tu quer que a coisa chega. Eu sou muito grata a tudo isso que chegou para mim e que eu estava aberta a receber. Porque também a gente tem que ver. Que houve uma construção, exatamente, né? Exatamente. A gente tem que estar aberto para receber. Então é isso, Mariana. Gratidão, querida. Obrigada. Um beijo. O Ex-Analógicos é uma produção da Primeira Via Comunicação Integrada com edição da Atobá Audiovisual. O áudio está disponível no Spotify e também no canal do Ex-Analógicos no YouTube. Para mais conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais no @ex-analógicos.